Oi, gente, bom dia. Eu já estava com saudade de vocês. Como que vocês estão por aí? Eu aqui estou, tomando meu cafezinho. Você já tomou o seu hoje para dar energia? E vamos começar a aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre movimento de entrada e saída de substâncias nas células. Como que os íons, as moléculas, a água acaba se transportando na célula. Nós vimos que a célula ele é digamos assim, uma estrutura básica de todos os seres vivos e ela tem uma grande atividade metabólica. Então, a todo momento, nós temos a entrada e saída de substâncias da célula. Lembrando, então, como é que é o nome, dessa estrutura belíssima que nós estamos vendo aqui? É a nossa chamada membrana plasmática. A membrana plasmática, vamos lembrar então, ela é formada de alguns componentes muito importantes. Nós temos então a estrutura básica, que são os fosfolipídios, que é esse componente, é uma molécula anfipática que possui uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então faz com que o interior da minha membrana plasmática seja hidrofóbico e a parte mais externa hidrofílica. Temos também compondo essa membrana plasmática proteínas, certo? Que podem ser proteínas integrais, que atravessam a membrana plasmática, com algumas proteínas que ficam mais nas extremidades, então chamadas de proteínas extrínsecas ou periféricas. Então, a membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, dupla camada de fosfolipídios, certo? E podem ter aderidas, de acordo com o tipo celular, também glicoproteínas, certo? Lipídios. Então, vai depender da função que essa célula possui. Então, essa estrutura belíssima aqui é a nossa membrana plasmática, que vai possibilitar a passagem de algumas substâncias de forma que não precisa de um facilitador ou outras substâncias que vão entrar ou sair da célula com um facilitador, que normalmente são as nossas proteínas que vão estar aqui aderidas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de transporte que nós temos, de acordo com o que está sendo transportado para fora ou para dentro da célula. Muito bem, o primeiro tipo que nós vamos ver é a difusão. Então, a difusão, é sempre bom nós lembrarmos que quando nós falamos em difusão, nós vamos estar falando em soluto. Então, nós temos o soluto e temos o solvente. Então, se eu tenho, por exemplo, a minha caneca aqui, eu coloco água com açúcar, o meu açúcar é o meu soluto e a minha água é o meu solvente. Então, a tendência que nós temos é que esse soluto ele acabe se dispersando no solvente. Então, a tendência natural é que sempre algo que está com maior concentração se movimente para um local que tem menor concentração. E isso se deve à energia. Toda molécula tem uma energia intrínseca. Então, a molécula tem uma energia que ali existe. Então, a tendência dos solutos é sempre sair de um local que tem maior quantidade para um local que tem menor quantidade. Porque a tendência natural é de um equilíbrio. Então, que todo o solvente tenha uma distribuição uniforme do meu soluto. Então, a movimentação e distribuição buscando esse equilíbrio do soluto, nós vamos chamar de difusão. Então, um exemplo muito interessante é, por exemplo, se eu pego uma caixa d'água e eu coloco uma gota de um corante, pode ser qualquer corante, corante de roupa, uma tinta. Então, façam um teste aí na casa de vocês. Peguem um balde e pinguem, por exemplo, uma tinta que seja, obviamente, que possa se dispersar na água. Você vai observar que a tendência com o passar do tempo
é que esse corante, ele vai sofrendo uma difusão dentro dessa água. Até que vai chegar um momento que toda a água vai estar, né, colorida por esse corante. Então, esse processo de equilíbrio dos solutos, nós chamamos de difusão. Então, na membrana plasmática, pode ocorrer a difusão, ou seja, a passagem de alguns componentes que têm que ser hidrofóbicos, no caso lipídios, hormônios, pela membrana, porque a gente tem que buscar a tendência de um equilíbrio desse soluto. Então, por exemplo, componentes que passem, né, através da difusão, né, então a tendência, então aqui ele está dando um exemplo. Vou ler porque está em inglês, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, fora da célula, uma alta concentração de moléculas de oxigênio, certo? Com o passar do tempo, a tendência é que o oxigênio, que é o meu soluto, ele acabe sofrendo um processo de difusão e vá do local onde tem maior concentração para um local onde ele está com menor concentração. Até que vai chegar um momento que nós vamos ter um equilíbrio entre o meio extracelular e o meio intracelular. Então, depois da difusão, a concentração das moléculas de oxigênio são as mesmas, tanto dentro como fora da célula. Então, disse que as substâncias que estão se movendo de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração vão sempre se mover, e isso é importante, a favor de um gradiente de concentração. O que é gradiente? Já está dizendo, vai estar do local que tem mais para o local que tem menos. Então, voltando aqui, então ele sempre vai seguir um gradiente de concentração, de um local que tem mais para um local que tem menos. Então, se o corante ou soluto ele está sofrendo um processo de difusão a favor desse gradiente, ou seja, indo para um local com menor concentração, ele está a favor do gradiente de concentração. Resumidamente, então anotem aí, a difusão pode ser definida como a dispersão de substâncias por um movimento de íons ou moléculas, que tendem a igualar as suas concentrações por todo o sistema. Então, vai ocorrer a difusão até que eu tenha uma equidade, né? Uma concentração similar no meio externo e no meio interno. Ok? Continuando, então, e lembrando, a gente tem, então, que esse tipo de transporte é chamado de transporte passivo. Por que passivo? Porque não tem gasto de energia, certo? Então, vou botar aqui, ó, ATP. Eu não gasto ATP. Se eu não gasto ATP, ele é um transporte passivo, ou seja, naturalmente, sem gasto de energia, as moléculas sempre vão se mover do local onde ela tem maior concentração para o local onde ela tem menor concentração, seguindo esse gradiente, a favor do gradiente de concentração. Existem algumas moléculas que elas podem utilizar a chamada difusão facilitada, que são algumas proteínas da membrana que têm afinidade por essas moléculas, fazendo com que a velocidade da difusão seja um pouco maior. Então, a grande diferença entre a difusão e a difusão facilitada é a participação dessas proteínas que estão na membrana e que vão atuar, na verdade, por ter afinidade, fazendo com que essa difusão de substâncias ocorra de forma mais rápida do que se não houvesse essas proteínas. Um outro tipo de transporte que nós vamos ver é a osmose. A osmose, a grande característica e diferença em relação à difusão é que na difusão nós falamos sobre soluto, transporte e movimentação do soluto, que são os íons e moléculas. Na osmose, o que vai estar sendo transportado é a água. Então, lembrem disso. A osmose é o movimento da água através de uma membrana seletivamente permeável.
Então, pensou em osmose? A gente sempre vai pensar em movimento de água. A difusão era movimento de soluto. E o interessante é que na osmose ele vai considerar que existe uma membrana. E por que a gente tem que considerar isso? Porque lembra que quando nós vimos lá na foto da membrana, nós vimos que normalmente e sempre ela vai ser formada por moléculas fosfolipídicas. Então, os fosfolipídios são hidrofóbicos. Então, a tendência deles é não ter transporte de água. Então, é uma membrana seletivamente permeável. Normalmente, então, nós vamos ter proteínas que vão facilitar esse transporte das moléculas de água pela membrana plasmática. O que é interessante nós lembrarmos aqui é que aqui a gente vai estar falando de água. Então, a água, ela se movimenta, certo? De forma diferente. Então, o movimento da água por osmose se dá a partir de uma região com menor concentração de soluto para um local com maior concentração de soluto. Então, aqui seria o inverso do que nós vimos na difusão. Na difusão, o soluto ele vai de um local onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado. Então, aqui, por exemplo, vamos pensar. Aqui a gente tem dois locais. Temos um local onde a gente tem menos soluto e um local onde nós temos mais soluto. Se não houvesse essa membrana, qual seria a tendência? A tendência seria que essas moléculazinhas iriam daqui para cá. Faz sentido? Sim, porque se eu estou falando de difusão, o local onde teria mais soluto iria para o local onde tem menos soluto. Só que eu tenho uma membrana aqui que impede que o soluto se movimente. Então, quem vai se movimentar aqui é a água. Então, a água ela vai de um local onde ela está mais concentrada para um local onde ela está menos concentrada. Tá? Então, ela vai de um local onde tem menos soluto para o local onde tem mais soluto. Por quê? Porque a tendência dela é diluir esse soluto. Então, o movimento da água sempre vai ser de um local hipotônico para o local hipertônico. Não reparem na minha letrinha, depois a gente vai ver isso com mais calma. Então, o hipotônico é o local onde tem menos concentração do soluto. E o local hipertônico, para onde tem mais concentração do soluto. Então, a água sempre vai se movimentar do local hipo para o local hiper, ou seja, do local onde tem menos soluto para o local onde tem mais soluto, para poder diluir esse soluto aqui e fazer com que os dois fiquem, digamos assim, em equilíbrio, tá? Então, lembre o seguinte, e isso vamos sempre falar, que o sal puxa a água. Anotem isso que depois a gente vai entrar em mais detalhes. Então, o sal, ele sempre vai puxar a minha água, tá? Ops, oh meu Deus. Então, o sal puxa a água. Então, o soluto puxa a água. Então, vamos continuar. E aí eu volto para essa frase de efeito, que o sal puxa a água. Então, vamos lá. Falamos, então, que podemos ter diferentes soluções. A solução hipotônica é quando, por exemplo, aqui fora, então, eu tenho menos soluto do que dentro. Uma solução isotônica quer dizer que a quantidade de soluto que eu tenho fora é a mesma quantidade de solutos que eu tenho dentro. E uma solução hipertônica quer dizer que aqui eu tenho muito mais sal do que dentro. Então, eu já falei para vocês. Se a solução é hipotônica, então quer dizer que aqui fora é hipotônico. Então, aqui dentro é hipertônico. Se aqui dentro é hipertônico, quer dizer que tem mais sal, tem mais solutos. O sal puxa
a água, então sempre a água vai de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto para dissolver. Então, se, por exemplo, essa célulazinha bonitinha aqui, ela está com muitos solutos, ela está hipertônica, a tendência da água, como está mostrando aqui na minha figurinha, é entrar. Se a solução dentro e fora está com equilíbrio, a quantidade de sais dentro e solutos dentro e fora são os mesmos, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Agora, se fora da minha célula eu tenho muito soluto e dentro da minha célulazinha, tadinha, ela tem pouco, a tendência é que a água saia, porque o sal puxa a água. Então, aí vai minha perguntinha. Por que quando você está na hora do almoço e você tempera a sua salada com sal, vinagre, limão, e você esquecer essa salada? Depois de uma meia hora, suas folhas estão todas murchas, feias, porque o sal puxa a água. Então, se nós temos uma saladinha, nós temos uma folhinha vegetal aqui, ó, minha folhinha. Eu coloco um monte de sal fora dessa folha. Eu vou ter um meio hipertônico fora e um meio hipotônico aqui. Então, se fora eu tenho mais solutos, é o meio hipertônico, o sal puxa água. Então, a tendência da água é sair da minha célula para fora. Por isso que depois de um tempo, se você esquecer a sua salada, a tendência das suas folhas é murcharem. Elas vão perder a água para o meio extracelular, que tem uma concentração de sal muito alta. Ok? Então, aqui eu coloquei, então, vamos seguir? Como que a gente tem esse transporte, né, tão potente de água para dentro e para fora? Nós temos alguns canais em algumas células que nós chamamos de aquaporinas. As aquaporinas, então, são canais de água que fazem com que ocorra essa movimentação de águas, de moléculas de água, quando houver necessidade. Então, as aquaporinas são canais de proteína que permitem o transporte de água através das células, mantendo a hidratação tanto na superfície da pele quanto nas camadas mais profundas. Isso acontece muito na nossa pele. Então, existem até alguns produtos e alguns componentes estéticos, né, cremes para o rosto, que dizem que tem aquaporinas, que é para você poder aumentar a quantidade de proteínas e estímulos a essas aquaporinas para fazer com que sua pele mantenha a hidratação, melhorando assim o fluxo de moléculas de água. Então, existem sim alguns canais que permitem esse transporte de água quando houver necessidade devido a diferenças de concentração no meio extracelular. E na célula vegetal? Aqui, por exemplo, ó, nós vimos que, tadinha, aqui são hemácias, né? Então, as hemácias, vamos pensar, se a gente tiver uma hemácia aqui, que com o passar do tempo ela começa a receber muita água sempre, o que é que pode acontecer com essa célula? Nós vamos ver mais para frente. Mas, o que nós podemos observar é que em células animais, a tendência é que se essa água continua entrando indefinidamente, a tendência é que essa célula se rompa. E esse processo nós vamos chamar de lise celular, que é rompimento celular. E nas células vegetais, esse rompimento também ocorre? Nós vamos ver que não. E a grande, digamos assim, personagem mais importante que impede essa lise celular que ocorre nas células animais, mas não ocorre nas células vegetais, é uma coisinha que a gente já viu em aulas passadas, que nós chamamos de parede celular vegetal. Então, na célula vegetal, se nós temos um meio hipertônico, quer dizer que é um meio que tem muitos solutos, a tendência da água é sair, isso nós já vimos. Se o meio é hipotônico, quer dizer que dentro da célula nós temos um meio hipertônico, então a tendência da água é entrar, lembrando sempre que o sal puxa a água. Então, em uma célula vegetal, certo? Que esteja túrgida, ou seja, o que é uma célula vegetal túrgida? É uma célula cheia de água no seu interior, que tem uma pressão ali dentro, que a própria membrana plasmática está exercendo na parede celular. Então, uma célula túrgida, tá bom?
que se for colocada em um local com potencial hídrico relativamente baixo, o que quer dizer isso? Potencial hídrico relativamente baixo. Quer dizer um potencial hídrico baixo, quer dizer que é um local que tem muito sal ou muito açúcar. A tendência é que a água saia, tá? Então, meio hipertônico é a mesma coisa que um potencial hídrico relativamente baixo. Então, se uma célula que está túrgida, está cheia de água, ela for colocada em um meio hipertônico ou de potencial hídrico relativamente baixo, a tendência da água é sair por osmose. Faz sentido? Sim. Só que se eu coloco ela num local que o potencial hídrico está tão baixo que eu começo a perder água, vai chegar um momento em que essa membrana plasmática ela se desprende da parede celular. E aí sofre um processo que nós chamamos de plasmólise. Então, observe aqui nessa figura. Essa célula aqui, ela está plasmolizada. É quando aqui fora eu tenho tanto sais, ou seja, é uma solução tão hipertônica, com potencial hídrico tão baixo, que a tendência é que ocorra o quê? A saída de água dessa célula. De tal forma que a minha membrana plasmática ela fica super reduzidinha. Olha a minha célula como ficou reduzida. A minha parede celular continua intacta, porque ela tem aqueles componentes celulose, tem celulose, lipídios, hemicelulose, pectina, que dá rigidez a essa parede celular, de tal forma que ela mantém a forma da minha célula. Porém, olha como é que a minha membraninha plasmática está. Está bem retraída, porque perdeu a maioria do seu conteúdo de água. E isso nós chamamos de uma célula plasmolizada, ok? E se acontecer o inverso, ou seja, se eu colocar ela num meio hipertônico e começar a entrar muita água, ou seja, ela vai ficar túrgida e vai entrando água, a célula não se rompe, porque ela vai ser contida pela parede celular. Então, diferentemente do que aconteceria em uma célula animal que não possui parede celular, que é se ela está no meio hipotônico e ela é hipertônica, começa a entrar muita água, ela começa a inchar, até que chega um momento que ela se rompe. As células vegetais não acontecem isso, porque a parede celular, que é rígida, vai fazer com que essa célula vegetal não se rompa, ok? Professora, e se a planta está murcha? Ela está plasmolizada e eu coloco ela num local, por exemplo, em um meio hipotônico. O que vai acontecer? Vai voltar a entrar água dentro dessa célula e ela volta a ser túrgida. Esse processo nós chamamos de desplasmólise. Então, aqui nós temos uma célula normal, ou seja, no meio isotônico, que é um meio em que o meio intracelular e extracelular estão com concentrações equivalentes, então a quantidade de água que entra na célula é a mesma quantidade de água que sai da célula. E se ocorrer dela ser colocada em um meio hipertônico, vai começar a sair água até que ela vai ficar plasmolizada. Se essa célula for colocada novamente em um local que seja hipotônico, ela vai voltar a entrar água. E aí ela sofre um processo de desplasmólise e volta a ser uma célula isotônica. Então, se você foi viajar e você esqueceu, vamos ver aqui. Não está aparecendo o meu videozinho. Só um minutinho. Vamos ver aqui, eu vou voltar. Vamos ver se aqui eu consigo isso, eu consigo rodar para vocês verem. Então, aqui, por exemplo, olha que interessante. Você viajou e esqueceu de molhar sua planta, viajou, ficou uma semana fora. Você chegou na sua casa e aí você viu que sua planta está murcha. Ou seja, ela sofreu um processo de plasmólise. O meio aqui começou a ficar cada vez mais concentrado em sais, porque você não molhou, você não colocou água nesse local e a tendência da planta foi perder água, tanto por evapotranspiração, que nós vamos ver mais para frente o que é, como também aqui, né, como não entrou mais água, né, a tendência foi de perder água porque o solo acaba ficando cada vez mais hipertônico. Aí você olha essa planta e fala, meu Deus, a planta morreu, será que morreu? E aí você rega essa planta.
O que acontece? Quando você rega, você faz com que esse meio volte a ser hipotônico. Então, no caso, a tendência vai ser, no caso, que você comece a entrar água novamente. E com o passar do tempo, você vê que essa planta volta à situação que ela era de normalidade, ou seja, ela sofreu uma deplasmólise, ela conseguiu voltar à sua turgidez. Então, esse processo ocorre graças à parede celular, que acaba protegendo a célula contra essas alterações de equilíbrio osmótico, certo? Então, como a planta, a todo momento, ela está submetida a condições ambientais adversas, essa proteção da parede celular faz com que ela consiga aguentar essas variações externas do solo. Mas, por exemplo, então agora nós podemos entender por que solos muito salinos, eles são muito problemáticos, porque a tendência é que com o passar do tempo, ao invés da planta conseguir absorver água, ela acaba perdendo água para o solo. Então, isso acaba causando muitos problemas, certo? Para o desenvolvimento e o metabolismo dessa planta. Então, se nós olharmos uma célula animal e uma célula vegetal, qual é a grande diferença, né? Vamos então observar. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui são hemácias, que são as nossas células sanguíneas, de transporte, né, de oxigênio, e aqui são as células, uma célula vegetal. Então, se nós temos um meio, por exemplo, né, aqui a gente está com um meio com bem pouquinho sal, e aqui dentro, né, a gente vai ter a célula, né, nessa situação. Então, se fora da célula a gente tem pouco sal, a tendência é que aqui, né, fosse hipotônico, porque tem pouco sal. Se aqui for hipotônico, a tendência daqui de dentro é que tenha uma quantidade de sais maior do que fora. Então, se aqui fosse hipotônico, como nós já vimos, a tendência é que aqui seja hipertônico. Isso porque eu estou considerando, né, que está com pouco sal na parte externa, no meio extracelular. Então, se aqui tem pouco sal e aqui tem muito sal, sal puxa água, então a tendência da água é entrar. Da mesma forma, tendência da água entrar. Só que aqui, como nós não temos parede celular, a tendência é que se fique indefinidamente entrando água, vai chegar uma hora que essa célula irá se romper. Agora, aqui pode ocorrer o inverso, ou seja, o meio externo está com muito sal, então dentro fica hipotônico. Se fora está hipertônico, o sal puxa água, então a água acaba saindo, vai chegar uma hora que ela vai ficar assim, né, totalmente colapsada. Aqui na célula vegetal também da mesma forma, pode ocorrer a saída de água dessa célula vegetal e ela vai ficar plasmolizada. A diferença aqui é que mesmo se entrar muita água, não vai ocorrer rompimento porque a parede celular acaba mantendo essa estrutura. E aqui, por exemplo, a gente pode sofrer um processo de deplasmólise, que é quando essa célula é colocada novamente no meio, em que vai ocorrer a entrada de água e ela acaba voltando à sua normalidade, à sua turgidez, então ela sofre uma desplasmólise. Então ela volta do estado de plasmólise para um estado normalizado. Um outro tipo de transporte é o transporte ativo. Então, nós vimos o transporte passivo, que pode ser difusão facilitada ou osmose, que são transportes que não precisam de água, porque a tendência é sempre que ocorra a favor de um gradiente. Agora, o transporte ativo, ele já quer dizer que nós vamos utilizar o quê? ATP, o nosso lindo e maravilhoso ATP, que é energia. E por que isso acontece? Porque nós vimos que a tendência natural é que o íon vá de um local que está muito concentrado para um local onde está pouco concentrado. Quando a gente faz o inverso, ou seja, o local já está com muita molécula de uma determinada substância, e a gente ainda vai colocar mais molécula num local que já tem muito, a gente não está a favor, nós estamos contra o gradiente de concentração. Então, para que isso possa acontecer, ou seja, está indo contra o que seria o equilíbrio natural aconteceria. Então, como a gente está indo contra o gradiente, ou seja, observe aqui já tem muitas dessas substânciazinhas aqui. O que está acontecendo? Eu ainda estou colocando mais em um local que já tem muito. Aqui também eu tenho muitas substâncias, aqui tem pouco. A tendência natural seria o inverso.
seria eu pegar um local que tem muitos solutos, indo para um local onde tem pouco. Só que como eu estou fazendo o inverso, eu estou colocando um local que tem pouco aqui num lugar que já tem muito, então como é contra um gradiente de concentração, eu preciso usar o quê? Uma moeda de troca. Então eu preciso gastar energia. E aí nós vamos ver que nós temos as bombas e proteínas que ficam na membrana e que vão fazer com que ocorra esse transporte ativo com gasto energético. Um exemplo interessante aqui que eu vou trazer para vocês de transporte ativo é o transporte da sacarose. Por exemplo, quando a gente come aquela macarronada no almoço, então está aqui a nossa macarronada na nossa barriguinha, nas células do nosso estômago. Então, nós temos que pegar essa glicose e transportá-la para dentro das células do estômago. E isso acontece graças a um transporte ativo. Esse transporte ativo, ele tem digamos assim, um íon que acaba ajudando nesse processo, que é o hidrogênio. Também pode ter um outro íon que ajuda, que é o sódio, tá? Então, aí no livro, por exemplo, que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que eles deram um exemplo do sódio atuando como o hidrogênio está atuando. Então, aqui a gente tem o chamado cotransporte. Então, é um transporte ativo com utilização de duas proteínas importantes, dois transportadores importantes. Então, o que vai acontecer para início de conversa, né? Então, aqui a gente vê que nós temos muito hidrogênio, certo? No meio extracelular e pouco hidrogênio no meio intracelular. Então, naturalmente, sem gasto de energia, o que iria acontecer? Como temos muito hidrogênio fora e pouco hidrogênio dentro, a tendência seria o quê? Do hidrogênio ir para dentro da célula, não é verdade? Mas o que acontece? Eu tenho uma bomba de prótons chamada de ATP, H+ ATPase, tá? Então, uma bomba de prótons que vai gastar energia. Então, esse ATP é convertido em ADP mais fosfato. Então, ele quebra e gasta energia para que eu pegue esse hidrogênio daqui de dentro da célula e coloque lá para fora da célula. Então, lembre que essas são chamadas bombas de próton, que gastam energia e vão expulsando os prótons para fora da célula, gastando energia. Professora, por que isso vai acontecer? Porque o próton, o H+, assim também como o sódio, ele tem uma afinidade pela sacarose. Então, ele vai pegar, vai se ligar a essa sacarose, a esse açúcar, e vamos pensar, da mesma forma como nós pensamos aqui. Se eu tenho muito próton fora e tenho pouco próton dentro, o que ocorre naturalmente é esse H+ voltar para dentro da célula. O que vai acontecer nesse caso é que, como ele vai ficar, né, com afinidade na sacarose, ele acaba levando a sacarose como um cotransportador para dentro da célula. Então, a tendência da sacarose não seria entrar na célula, porque a gente já tem muita sacarose dentro da célula, mas ela acaba se ligando por afinidade ao hidrogênio, e como naturalmente esse hidrogênio, por difusão, ele entra dentro da célula, ele acaba levando a sacarose junto com ele, como um cotransportador. Então, aqui a gente tem duas etapas de um transporte. Nós temos a bomba, que é um transporte ativo primário, ó, em que nós gastamos energia com essa bomba de próton, que leva o hidrogênio para fora da célula. E depois a gente tem esse conjunto aqui, que o hidrogênio se liga à sacarose e naturalmente vai levando a sacarose para dentro da célula. Então, transporte ativo secundário. Então, o que é importante nós lembrarmos aqui, como nós temos um cotransporte, em que uma substância se liga à outra e acaba levando a sacarose junto, nós temos chamado symporte, porque os dois estão entrando dentro da célula. Existe a possibilidade também, né, de nós temos, por exemplo, aqui os dois estão entrando. Pode haver a possibilidade de um entrar e outro sair,
tá bom? E aí a gente chama esse transporte de antiporte. Então, o transporte ativo, então, ele vai gastar energia porque ele vai contra algo que é natural. Então, de um local que tem pouco, ele vai levar para um local que tem muito. Então, como ele está indo contra um gradiente de concentração, ele gasta energia. E aí a gente tem as bombas, normalmente de prótons, podemos ter bomba de sódio e vários outros tipos de bomba que gastam energia. E aqui a gente tem um cotransporte em que o hidrogênio se liga à sacarose e acaba levando essa sacarose para dentro da célula, no chamado symporte, porque os dois íons estão entrando juntos dentro da célula, certo? A sacarose aqui, ó, ela está indo também contra um gradiente de concentração, mas ela acaba tendo o auxílio do hidrogênio e acaba entrando dentro da célula. Então, lembrando, então, nós podemos ter uma difusão simples, que é quando eu tenho um soluto, normalmente aqui ele vai ser um soluto também hidrofóbico, com afinidade por lipídios, e ele entra dentro da célula, porque quer dizer que aqui dentro, aqui fora, tem mais concentração dele do que aqui dentro. Tem gasto de energia? Não, tá? Eu posso ter difusões facilitadas, que é quando eu tenho uma proteína que ajuda. A difusão facilitada pode ser feita por uma proteína chamada de carregadora ou por uma proteína de canal, que é aquelas aquaporinas, por exemplo, que a gente viu, no caso da água, mas a gente também pode ter proteínas de canal para outros tipos de solutos. No caso, as proteínas de canal são proteínas que fazem com que eu tenha uma rapidez muito maior de transporte de solutos para dentro ou para fora da célula. Tanto a difusão simples como a difusão facilitada são exemplos de transporte passivo sem gasto de energia, porque eu estou a favor de um gradiente de concentração. Em contrapartida, nós podemos ter o transporte ativo, que é aquele que eu tenho gasto de energia. Então, meu ATP vai ser convertido em ADP mais PI, tá? Lembrando que a energia ela acaba ocorrendo quando eu tenho rompimento de um dos fosfatos. Lembrando que o ATP é adenosina trifosfato, então é uma adenina ligada a 3 moléculas de fosfato. Quando um dos fosfatos se rompem, a gente tem liberação de energia dessa ligação. E esse transporte ativo ele vai ocorrer quando eu tenho que, por exemplo, jogar um íon para fora ou para dentro contra um gradiente. Então, quer dizer que aqui eu já tenho muito soluto, eu ainda vou colocar mais soluto onde eu já tenho muito. Então, como vai contra um gradiente eletroquímico, eu preciso gastar energia. Nós também podemos ter outros transportes que são por vesículas. Esses transportes por vesículas, eles podem ser chamada exocitose ou endocitose. A exocitose já está dizendo, vai para fora. Então, é quando eu tenho uma vesícula, por exemplo, com algumas substâncias dentro dela, e aí ela chega aqui e essa vesícula ela acaba se aderindo à membrana e as substânciazinhas que estavam dentro da vesícula vão para fora da célula. Isso pode acontecer quando eu tenho, por exemplo, hormônios, ou eu tenho sinalizadores, ou às vezes é algo que a célula não precisa mais, que ela degradou e não precisa mais dessa substância. Então, eu posso ter a chamada exocitose. Nesse caso, são substâncias mesmo, moléculas que estão sendo mandadas para fora da célula por vesículas. Posso ter também a chamada endocitose, que quer dizer que vai para dentro, né? Então, a endocitose, que já está dizendo algo que vai para dentro, nós podemos ter diferentes tipos de endocitose. A gente pode ter a fagocitose, a pinocitose ou a endocitose. Então, a fagocitose é quando eu vou fagocitar alguma partícula que é sólida. Então, aqui, deixa eu mudar aqui para não atrapalhar, eu posso ter os chamados pseudópodes, que são, né, essas, digamos assim, movimentação da membrana plasmática que forma como se fossem pezinhos, né, membros, por isso que a gente chama de pseudópodes, e que vão acabar englobando essa partícula sólida, formando então o chamado fagossomo, que é essa vesícula com essa partícula sólida dentro. Essa formação do fagossomo pode ser tanto no caso para micro-organismos como uma forma de alimentação,
em que ele forma esses pseudópodes, que seriam digamos assim, membros, englobam essa partícula sólida e acabam se alimentando. Então, alguns seres vivos unicelulares podem se alimentar através da fagocitose. No caso de nós, por exemplo, seres mais complexos, a fagocitose normalmente tem como principal função a proteção. Então, algumas células que são células de proteção, elas podem fazer a fagocitose de partículas desconhecidas ou de micro-organismos ou algo que pode causar algum dano. Então, ele vai fazer a fagocitose, vai formar o fagossomo e aí ele vai degradar isso daqui. Então, pode ser como defesa. Então, tem funções diferentes. A pinocitose, ela não vai formar os pseudópodes, vai ser somente uma invaginação mais simples da membrana. E é interessante que a pinocitose, ela vai englobar o quê? Fluidos. Então, quando for algo líquido, a gente tem a pinocitose. E a gente pode ter ainda a endocitose mediadas por receptores, que aí já é mais específico. Nesse caso, a gente pode ter alguns receptores na membrana que vão se aderir a substâncias específicas e aí a gente forma uma vesícula, mas nesse caso não é qualquer partícula que será endocitada. São partículas que vão aderir a esses receptores, tá certo? E aí a gente pode chamar, né, de reentrâncias revestidas, tá? Dentro da endocitose mediada por receptores que são mais específicas quanto às substâncias que serão endocitadas. Fazendo então um resuminho do que nós vimos na aula de hoje, nós vimos transporte celular. Vimos que o transporte celular, ele pode ser aquele que não precisa de energia, que é o transporte passivo. E aí nós podemos ter a difusão, que é quando nós temos transportes de solutos. Então, de um local onde está menos concentrado, de um local onde está mais concentrado de soluto para um local onde está menos concentrado. Certo? Então, a difusão sempre vai ser de um local onde tem mais solutos para um local onde tem menos solutos. A diferença da difusão facilitada é que a gente tem o quê? Proteínas que se aderem mais facilmente ao soluto e fazem com que essa difusão ocorra de forma mais rápida. A osmose, nós não falamos de soluto, na osmose nós falamos de moléculas de água sendo transportadas. Então, sempre a osmose, sal puxa água, então sempre a osmose vai ser de um local que é sempre para o local que é hipertônico. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou pescando, estou no mar. Pesquei um peixinho no mar. Peguei esse peixinho, levei para minha casa no aquário, coloquei lá no aquário com água doce. O que vai acontecer com esse peixinho, gente, depois de algumas horas? Se o peixinho ele era de água salgada, quer dizer que esse peixe ele tinha uma alta concentração de sais dentro dele. Eu coloco ele, por exemplo, numa água doce. Então, a água doce é o meio hipotônico, o peixinho é o meio hipertônico. Então, tadinho desse peixe. Depois de um tempo, como ele é hipertônico e o sal puxa água, a tendência é que comece a entrar água dentro desse peixe. Ele pode explodir? Pode explodir, né? Então, com o passar do tempo, a tendência é que comece a entrar água. Então, se essa hemácia ela é hipertônica, a tendência é que a água sempre vai entrando dentro dela até que chegue um momento que ela pode sim se romper. E esse rompimento se chama de lise celular. Por outro lado, nós vimos que existem transportes que precisam de energia porque vão contra um gradiente de concentração. Podemos ter, então, os transportes ativos, que ele é ativo porque eu estou levando moléculas para locais onde tem muito já dessa molécula. Então, como eu estou indo contra um gradiente, eu vou gastar energia para que eu consiga colocar mais moléculas em um local onde já tem muitas moléculas daquela. Vimos o exemplo da sacarose. E podemos também ter as endocitoses, que podem ser a fagocitose, que faz, no caso, vesículas de compostos particulados. Podemos ter a pinocitose, que é de compostos líquidos, ou ainda uma endocitose mais específica, que é aquela que é feita com receptores de membrana. Bom, pessoal, então é isso. Um ótimo dia para vocês. Vou terminar o meu café aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida quanto à aula de hoje, entre em contato comigo. Então, hoje nós vimos a questão dos transportes, peço que vocês assistam a aula e vou deixar algumas atividades para vocês no Moodle. E amanhã nós iremos ver uma prática bem interessante sobre... não vou contar ainda, não vou dar spoiler, para que vocês possam fazer em casa, tá certo? Tchau e até a próxima aula.